foi agredida pelo irmão, que é o autor André Luiz. O motivo da agressão é devido ao autor ter usado drogas, chegado em casa muito exaltado e partiu para cima da vítima, com socos e pontapés, causando nela hematomas no queixo e no pescoço. Ou seja, mesmo estado de agressividade em que ele se encontrava quando matou Gaúcha. André matou Gaúcha e a deixou jogada em estado crítico em um lugar, como mostra as fotos deixadas pela perícia, no momento em que ela foi encontrada. A perícia comprova que ela não foi levada pelo carro de André. Diz que ela foi arrastada, ou seja, então não sabemos por que o carro não estava ensanguentado. Às 8h30, Gaúcha foi atraída por André para o interior de seu veículo e às 8h51, Gaúcha foi morta por André. Ou seja, é fato incontestável de que André Luiz é o seu verdadeiro assassino. Última rodada de debates. Bom dia a todos, meu nome é Vanessa. Como foi dito pela acusação, elas acusam que André parecia exaltado no momento que teve o atrito com a Gaúcha. Mas trago para vocês, no salto do processo, que ele permanecia calmo. A Gaúcha que estava alterada. Em momento algum, ele alterou a voz com ela. Temos como testemunha as atendentes do motel, que relatam que o tempo todo André permaneceu calmo. E quanto à questão do corpo ser arrastado, nas perícias contam que tem pingos de sangue, tanto da direita como da esquerda. E não há vestígio que esse corpo foi realmente arrastado, porque há pingos, não há vestígio de grande quantidade de sangue. Trago para vocês também os depoimentos dos policiais que não foi trazido para a acusação, mas trago para vocês que no dia 11 de outubro de 2017, o policial Erlei Gonçalves Amaral, quando abordou André com porte de arma de fogo, ele afirma que André confessou o crime em conversas tidas com ele. No entanto, em momento algum, ele formalizou essa acusação no boletim de ocorrência que ele era responsável. Também, e depois de 8 meses que ele vem relembrar esse assunto, também temos outros membros de policial que deram testemunha. Aline Barbosa e Fábio Assis de Souza, investigados da Polícia Civil, que em conversas tidas informalmente também, eles relatam que André confessou o crime. E a Aline, que nem sequer participou da conversa, ela declara que, no entanto, outros investigadores que participaram comentaram com ela, só comentaram que André confessou ter praticado o crime porque Gaúcha tentou lhe passar a perna, o que para ele seria imperdoável. Chama a atenção dos seus jurados a observar que, por motivo desconhecido, ambos decidiram não formalizar a acusação de André nos documentos feitos por eles mesmos, sendo evidente que a atitude de Erlei, Fábio e Aline são sem fundamento, seu único objetivo incriminar André por um crime que não cometeu, em virtude do seu passado conturbado com a polícia. Trago para vocês o boletim onde que Erlei foi responsável de relatar todos os dados e não colocou a acusação. Primeiro eu trago para vocês, aqui ó, bem como detalhado informações de que a testemunha reside na rua Dom Joaquim de Melo, número 84, em imóvel identificado no número 687, em defronte ao número 636, na esquina, em Fortaleza, no Ceará. Aqui, ó. A minha colega falou assim que não tem provas que ela foi arrastada. Posto de perícia integrado em Contagem, ele fala que tinha manchas de sangue formadas por contato e arrastes em parte da vegetação na lateral direita da via em que a vítima foi encontrada. Agora, ela me falou aqui bem sucintamente para vocês das 3 pessoas da confissão, mas foi uma fala bem sucinta. Hoje, a defesa, ela fala que André é inocente, mas vocês acreditam que André nem sempre se intitulou inocente? Como assim uma pessoa que não comete o crime confessa por 3 vezes? E ele não confessou para qualquer cidadão, ele confessou para 3 policiais, que têm o dever com a ordem pública. O primeiro policial que o André confessou foi o policial Fábio Assis. Ele é um policial civil e que estava a parte da investigação.
ele confessa pro policial que ele matou a gaúcha porque a ação que ela lhe cometeu lhe despertou muita raiva. Aí depois, a policial civil investigadora do caso também, a Aline Moraes, ela relata pra gente que André Luiz, ele conta para os investigadores que ele tinha matado a gaúcha porque ela tentou lhe passar a perna. E para ele isso seria imperdoável. E ele pronuncia todas essas falas com muito orgulho, porque ele tinha defendido a sua dignidade, segundo ele. E a terceira confissão, que foi a que a defesa rebateu tanto, é a confissão mais interessante, porque o policial militar Erlei Gonçalves Amaral, ele não estava a par, ele não sabia dos fatos narrados, ele não sabia de nada. O policial, você sabe o que ele estava fazendo? Ele efetuou uma prisão de porte ilegal de armas e também, na mesma ocasião, ele prendeu o André por um mandato de prisão que estava em aberto, um mandato relacionado a um homicídio que aconteceu em Betim. Aí André, o mais bonito de tudo, é que ele fala que ele chama Mateus para o policial. Só que nisso ele estava usando o carro do pai dele. A partir do nome do pai dele, o policial descobre que ele não chamava Mateus não, mas que ele chamava assim André Luiz. Aí você sabe o que ele fala para o policial? Que ele se intitulou como Mateus porque ele tinha cometido um homicídio contra um travesti. Ele confessa por três vezes, não há falta de provas aqui. Tem tanta prova, mas tanta prova, porque quem comete um crime confessa por 3 vezes e agora vem falar que é inocente? Obrigado, doutora. A tréplica da defesa. Primeiro eu peço que o passado do meu cliente não seja exposto, pois todo mundo tem o direito do esquecimento. E a diferença do passado do meu cliente para os seus autores é que os seus não foram descobertos. Se não tem na polícia, se não tem boletim de ocorrência, é porque ela tem bons antecedentes. Respeita a palavra da minha colega, por favor, na sua vez a senhora fala. Falar mentira que não foi descoberto. Pelo amor de Deus. Ninguém aqui tem passado. Agora a polícia ela comete fraude, Vamos voltar aos trabalhos. Como foi relatado pela acusação, todos os depoimentos de todos os policiais, tanto de Erlei, quanto de Fábio, quanto de Aline, não foram formalizados. E cada um desses policiais foram responsáveis por produzir relatório desse homicídio. E por quê? Depois de tanto tempo, 8 meses, senhores jurados, 8 meses depois, eles vêm lembrar de fatos tão importantes. Será que essas lembranças surgiram do nada? E não é obrigação deles formalizar tudo o que aconteceu no dia da ocorrência? Por que não consta que eu mostrei para os senhores e mostro novamente que Erlei fala, eu, Erlei, e começa a matar, relata tudo o que foi dito, mas em um momento nenhum ele afirma que o acusado André confessou o crime. Isso são só suposições. Quem garante? Não existe prova nenhuma que foi André. Trago para vocês também uma jurisprudência que diz que o depoimento de policial, por si só, não serve como prova para condenação em processo criminal. E aconteceu um caso na 4ª Vara Criminal de Vitória em que um jovem ele foi absolvido porque na sua acusação continha depoimentos de policiais e só depoimentos de policiais não incrimina ninguém. E essa mesma juíza deu um depoimento sobre esse caso. Ela diz a seguinte frase: a simples condição de policial não traz a garantia de ser o mesmo considerado infalível em suas ações, especialmente naquelas decorrentes de sua função, exercida quase sempre em situação de estresse. Em momento algum, houve esse relato do André, nos depoimentos constados, e como eu trago a jurisprudência para vocês, não pode ser considerado somente esse depoimento válido, porque há falhas, não só por ser policial, que seu depoimento é infalível. Fala de aí. Bom, então nós encerramos a fase dos debates e agora vamos passar para uma fase de discussão. Você está com uma dúvida? Foi inventado.
pergunta? A pergunta é se foi encontrada a arma do crime e qual o calibre. Aqui, acusação. Eu vou dar 2 minutos para a acusação e 2 minutos para a defesa. Certo? É para responder a pergunta. Professor, pode aproveitar, só para perguntar, porque foi falado de uma faca, porque foi falado de uma faca, também aproveitar o contexto. Então, para responder, 2 minutos para cada um. André Luiz, ele tinha incidência em sempre portar armas de calibre 38. Nessa apreensão que eu falei para vocês, que o policial ele fez, ele apreendeu uma arma de calibre 38 e a mesma arma do calibre que matou a gaúcha. E no exame da perícia, fala que teve escoriações perfuro-contusas, se eu não me engano. E essas escoriações foram feitas por material cortante. Um dos possíveis materiais cortantes era uma faca. E dentro do carro que André dirigia, tinha sim uma faca. E eu não estou falando isso porque eu estou inventando. No depoimento de André, ele fala que ele portava uma faca dentro do seu veículo. E ele também tinha uma arma de calibre 38. Foi feita uma microcomparação balística. Só que não é porque tem uma dúvida, só que pelas deformações da bala, não pode se concluir, como eu falei, não por causa de uma dúvida, não que isso seja uma dúvida, mas pelas deformações da bala mesmo. Vocês têm mais alguma dúvida? Obrigado. 2 minutos. Sim, foi encontrado com o André uma arma calibre 38, a mesma utilizada no crime contra a gaúcha. E qual é o princípio do artigo 386 do Código de Processo Penal? Quando o juiz houver uma dúvida fundada, ele absolve o réu. Na perícia de microcomparação balística, não houve nenhum elemento técnico que prove que a arma encontrada com o acusado é a mesma utilizada contra o crime, não. E além disso, ter faca ou qualquer objeto perfuro-contuso, novamente outra dúvida, não foi utilizado o luminol, aquela substância que eu já havia dito, que consegue detectar o mínimo de vestígio de sangue, não foi encontrada. Mais uma dúvida, não prendam o meu acusado, o meu cliente que está sendo acusado, simplesmente pelo passado conturbado dele, não, porque ele tem não sei quantos rédeas, não sei quantas passagens pela polícia, porque ele estava em crime, porque ele estava foragido. O meu cliente está sendo julgado por esse crime aqui, homicídio contra a gaúcha, e ele não é o acusado, ele não é o responsável pela autoria desse crime. Elas falaram que o pensamento judicial não pode ser totalmente impar. Você vai ter oportunidade. Eu trouxe jurisprudência. Aí eu tenho a jurisprudência também que fala Você vai ter oportunidade. Tá? Ops! Incomunicável, rapaz. Incomunicável. Vamos lá. Então, vamos iniciar a fase de perguntas. São 2 perguntas para cada uma das partes. Primeiro começa o Ministério Público, 2 minutos. A defesa terá 4 minutos para responder. 2 minutos para fazer uma pergunta. Como ela disse aqui anteriormente, para rebater a fala dela, que ela disse que o testemunho de agentes não pode ser totalmente válido, né? Nós temos aqui uma jurisprudência que fala o contrário. Vou passar então para a minha pergunta. Como dito antes, o crime cometido por André Luiz teve um emprego de dissimulação, já que ele simulou que iria pagar o programa anterior e contratar um novo, assim atraindo gaúcha para o interior do seu veículo. Dessa forma, ceifando a sua vida em lugar desconhecido. Porém, a defesa insiste em falar que essa situação não existiu. Portanto, se o crime não foi premeditado, então por que André Luiz, em seu depoimento na 7ª Delegacia Especializada em Investigação, disse que saiu do Monte Carlo para sacar dinheiro, para pagar a vítima? Mas ele mesmo disse no seu depoimento que ele não sacou nenhum dinheiro e voltou ao local com o pretexto de pagar a vítima. Então por que ele, Porque ele chegou lá, disse que ia pagar se ele não sacou nenhum dinheiro? 4 minutos da defesa.
depoimento de Luciene e de Valdelice, elas relatam que o acusado estava calmo, quieto, e que depois ele retornou, tanto que ele encontrou Valdelice na esquina do motel, que é próximo à casa dela, e a disse: toma aqui os R$100, entrega a gaúcha para mim, eu quero pagar, eu quero meu celular, meu cartão de crédito de volta. Sabe o que Valdelice fala? Ela fala: eu não posso entregar para a gaúcha, não. Eu já encerrei meu plantão, estou indo embora. Entrega o senhor. Vai lá no ponto onde o senhor encontrou ela. E o que o meu acusado fala? Ele fala que ele não mais a encontrou. Ele queria realizar o pagamento porque ele queria obter seus pertences de volta, porque foram furtados sim. Mesmo que ela tenha levado por garantia, ela simplesmente levou e não relatou o meu cliente. Ele queria seus pertences de volta. E agora eu pergunto aos senhores: faz algum sentido o meu cliente realizar todo esse homicídio, todo esse processo, e ainda largar um cartão de crédito junto com a vítima? Uma prova circunstancial contra ele, porque foi assim que André foi encontrado. Porque dentro da bolsa da gaúcha, junto com seus pertences, havia um cartão de crédito no nome de Agnes de Fátima Souza, mãe do André. Por que ele faria isso? Por que ele realizaria todo esse homicídio? Pegaria o celular, pegaria seu pertence e ainda largaria um cartão de crédito lá? Existe alguma lógica nisso? Algum nexo? Meu acusado está sendo incriminado, meu cliente está sendo incriminado, porque ele esteve com a gaúcha momentos antes. Mas Mel relata que foi ele. Mel, a que foi para o Ceará sem dar nenhuma explicação, a que era amiga, a que era confidente. Essa sim é estranha. Trouxemos ali, cadê o papel da... Aqui em Contagem, esse crime aqui ocorreu, sabe onde a gaúcha e a Mel tinham um ponto de prostituição? Na Via Expressa. Trago aos senhores aqui mais uma vez uma reportagem do jornal Hoje em Dia que diz que aqui em Contagem, travestis teriam cometido assassinato por disputa de ponto de prostituição. Sabe onde era esse ponto? Ali na Via Expressa. A amiga dela, a confidente que foi para o Ceará, que mudou para o Ceará sem dar nenhuma explicação para a polícia, a que deveria ser a primeira a estar presente nas audiências para que a justiça fosse feita em nome da sua amiga, em nome da vítima. Mas não. Agora cabe aqui à promotoria acusar o senhor André. O senhor André que teve um envolvimento com ela antes dela sumir. Porque Mel fala que ela entrou no carro desse cliente, mas quem prova? Novamente trago aqui a jurisprudência. Cadê a jurisprudência? A jurisprudência que diz que somente o depoimento de um policial não pode ser. O cliente foi um cidadão foi absolvido na comarca do Espírito Santo porque só havia o depoimento de um policial. Aqui eu trago novamente outra coisa, que de acordo com Márcio Cunha, cabe aos magistrados aplicarem base nos depoimentos sim, mas também em outras provas. Senhores, não se baseiem somente em depoimentos de policiais. Sabe o que aconteceu no depoimento policial? Erlei, 8 meses depois, relembrou que André tinha confessado, porque ele era o relator da denúncia. Ele relatou tudo o que aconteceu. Fomos à casa do acusado, encontramos uma arma no sofá, encontramos uma arma com ele no carro e, segundo ele, tinha outra no sofá, não sei o que. Ele relata tudo, mas ele não relata uma possível confissão. Aline ficou sabendo por outros policiais que André confessou. Sabe o que Fábio fala? Participou de uma entrevista informal e que o acusado assumiu. Nenhum deles relata com precisão o que aconteceu. Mas é muito fácil chegar em juízo e dizer que ficou sabendo através de boatos que o meu cliente confessou. Senhores, por favor, não estamos aqui de brincadeira, não. Meu cliente não pode ser acusado porque a Aline ficou sabendo, porque Erlei, 8 meses depois, relembrou uma confissão, porque Fábio participou de uma conversa informal. Senhores, se isso fosse verídico, teria sido comprovado sim, mas não temos nenhum documento nos autos do processo que prove a veracidade desses fatos. Não incriminem meu acusado com base nisso. Por favor, senhores, artigo 386, dúvida. Pergunto ao Ministério Público. Como vocês explicam Mel ter ido
para o Ceará, mas não simplesmente ter ido, não formalizar ao Ministério Público o seu endereço, o motivo. Não podemos alegar que Mel estava sendo ameaçada, porque Mel não estava sendo ameaçada, porque isso não consta nos autos. Mel nunca teve uma proteção à testemunha, porque nunca necessitou. Então, por que Mel iria se mudar de forma tão misteriosa, deixando uma dúvida, e não formalizar o Ministério Público, que teve muitos esforços em encontrá-la? Por que, doutoras? Por que ela não formalizou o endereço e o motivo ao Ministério Público? Já que ela é uma testemunha tão primordial, tão fundamental no processo, porque, de acordo com o Mel, é que o meu cliente André Luiz Souza Machado está sendo o principal suspeito do homicídio da Gaúcha. Esclareça para nós, doutor. Olha, eu acho com certeza que eu mostrei para os senhores, se eu estiver errado, vocês me contem, que a Mel, ela não fugiu para Fortaleza. Ela voltou para a casa dela, eu não mostrei para os senhores onde ela residia. Então isso aí é balela. Ela não voltou, ela não fugiu, ela só voltou para onde ela morava. Então, a Natália, ela alega que a todo momento que eu estou falando só dos policiais. Mas eu não estou falando só dos policiais. Eu falei da testemunha. Responde a pergunta, doutora. Eu já respondi a pergunta. O endereço e o motivo. Já respondi a pergunta. Por que ela foi procurar O endereço e o motivo. Eu já respondi a relatou à pergunta. polícia, doutora? Por que o Ministério Público teve que caçar ela, doutor? Posso falar? Aqui. Gente, ela não fugiu para Fortaleza. Ela voltou para sua casa. Ela simplesmente voltou para sua casa. Aqui, ela era garota de programa. Ela tinha um emprego fixo? Não. Ela simplesmente voltou para sua casa. Do mesmo jeito que ela veio aqui para Contagem para trabalhar, ela voltou para Fortaleza para sua casa. Não tem um motivo Sem alegar o exorbitante. endereço? Ela realmente voltou para sua casa. Então, a partir disso, respondi a primeira pergunta e eu queria voltar a afirmar que nós não temos somente o testemunho de policiais. Como eu apresentei aqui, nós temos o testemunho da Valdelice, da Luciene, que são testemunhos incontestáveis. Nós temos o testemunho da Mel, que é o testemunho mais importante. E o testemunho da Mel, ele não tem falha. Ele não tem falha, ele é totalmente consistente. Ele enxergava A muito Mel, bem. Os horários baixos? já que ela me falou isso aí, que ela enxergava muito bem, a Mel, ela tinha um problema visual. Como todos nós temos. Eu mesma tenho um problema visual e eu consigo enxergar o Maurício que está ali atrás. Antes mesmo da Mel fazer o reconhecimento, ela fala que Gaúcha lhe contou para ela quem estava dentro do carro. Então a Mel, ela faz o reconhecimento e ela também já sabia quem estava dentro do carro porque a Gaúcha lhe contou. Então nós não temos falhas nenhuma. Tá nos autos. E eu falei no começo da fala. Se você não prestou atenção, um minutinho que eu mostro. Cadê o martelo? Que aparentemente, olha, amiga, meu cliente ali. Meu cliente ali, senhor! E aqui, ó, ela conta aqui, ó, ela conta, deixa eu ler pra vocês. O cliente, que era aparentemente o dono do celular, não é qualquer cliente, é o dono do celular. Aqui, senhores bravos, primeiro ela relata o fato para Mel que aconteceu, qual era o cliente que pegou o celular, e depois ela fala para Mel, olha ali, o meu cliente. Então a Gaúcha, a Mel, mesmo ela tendo problemas visuais, ela sabia quem era o cliente, porque a Gaúcha já tinha relatado. Olha, o meu cliente ali, eles estavam me seguindo. Então não me falha nenhuma testemunha da Gaúcha. Obrigado, doutora. Agora o Ministério Público faz uma pergunta em 2 minutos. De antemão, eu peço desculpa para os senhores, porque eu
vou ler a pergunta. Mas eu vou ler a pergunta porque eu quero ter mais precisão. Porque nós temos uma testemunha que ela foi muito mentirosa no decorrer do processo. E a defesa simplesmente ignorou o testemunho dela. Em sua primeira entrevista, no dia 6 de 1 de 2017, Jordânia Almeida Carreiro fala que havia pedido emprestado o carro à sua ex-sogra Adna. O carro, e que no dia 31 estava com o carro. E falou que não havia emprestado o carro para ninguém do dia 30 para o dia 31 do 12. André, em seu depoimento, no dia 16 do 5, confirma que estava com o carro na noite do dia 30 do 12 e que chegou em sua casa com o carro por volta das 7h30, mas não tinha ninguém que possa confirmar sua versão. Jordânia, em seu outro depoimento, agora alega uma nova versão, que André pegou o carro com a declarante na madrugada do dia 30 para o dia 31 e o devolveu por volta das 7h30, quando voltou para casa. Assim podemos perceber que esses depoimentos são bastante divergentes, deixando claro que ambos querem esconder a verdade. Como a defesa consegue argumentar e criar sua tese que André não voltou utilizando o carro para atrair Gaúcha ao lugar incógnito para se ceifar a sua vida, utilizando depoimentos que divergem e tentam suprimir a verdade? Bom dia a todos, meu nome é Sofia e eu vou responder a pergunta da acusação. Então, Jordânia, a acusação não disse, mas Jordânia era uma jovem grávida que não tinha contato com os pais há meses, nem por telefone. Os pais não tinham contato com a própria filha e se mostraram surpresos quando souberam que ela estava grávida. Então, Jordânia não tinha contato com os pais. A única presença na vida dela, assim, mais próxima, como mãe, era a Agna, dona do carro, mãe de André. A Agna emprestou o carro para a Jordânia para ela ir para o trabalho e para fazer uma viagem com o André, no final do ano. Essa viagem nem aconteceu, porque Jordânia sofreu um acidente enquanto tentava soltar fogo de artifício. Ela acabou batendo o carro. André não tinha a licença necessária para a direção de veículos automotores e já tinha sido pego com o carro da mãe algumas vezes. Por isso, Agna não gostava que o filho dirigisse o carro dela. Portanto, Jordânia, com a vontade de não se dispor com a sogra, que era a única que dava o apoio moral e o apoio físico que ela necessitava durante a gravidez, ela não disse a verdade ao primeiro momento. Claro, ela foi perguntada pelos policiais, deveria sim ter dito a verdade, porém não quis se dispor. Ela não era tão necessária dizer a verdade. Ela não era obrigada a dizer a verdade. Porém, quando ela estava diante ao juiz, ela cumpriu com seu dever e disse a verdade. Tudo o que aconteceu no dia 31. Mais tempo. Não? Então vocês têm 2 minutos para apresentar uma pergunta. Devido à importância do fato, faço a seguinte pergunta. Por que a lei policial deixou de relatar no boletim de ocorrência a confissão de André em suposta conversa informal, sendo que esta era sua obrigação relatar os fatos e depois de 9 meses relembra o ocorrido? Porque, como eu trago aqui no boletim de ocorrência, Erlei era o responsável pelos dados para controle interno do relator da ocorrência. O que significa? Ele era responsável por registrar tudo o que ocorreu durante esse dia. A acusação tem 4 minutos. Erlei, no momento que ele escreveu a ocorrência, ele fala o teor da ocorrência. Que André estava numa via pública praticando uma ação suspeita, e que ele para o carro, e aí ele acha uma arma, aí André ele atribui falso nome, e a partir desse momento, ele vai a partir desse momento,
acham o nome do carro do proprietário, que seria o Carlinhos, que é o pai de André, e aí tem essa busca toda. Isso é o que o Erlei, ele coloca no boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, ele fundamenta mais o que ocorreu no momento. A prisão da arma, que a partir do momento que André fala o seu nome verdadeiro, não, que ele acha o nome verdadeiro de André, ele faz a busca e acha o mandato de prisão em aberto, por homicídio. Então, no boletim, ele relata mais sobre isso, ele relata mais o que aconteceu no momento envolvendo a prisão que ele efetuou. Que ele efetuou 2 prisões, por porte legal de armas e por um mandato que estava em aberto. Porém, quando o Erlei, ele foi depor ele foi fazer o seu depoimento em julgamento, ele conta tudo o que aconteceu. Aí ele fala assim, o depoente nada se sabe sobre os fatos narrados. O depoente, ele não sabia do que tinha acontecido. Ele estava somente contando o que aconteceu com ele no dia que ele efetuou a prisão. Ele não sabia que o André Luiz tinha matado a gaúcha. Ele só falou o que tinha acontecido. A acusação, a defesa vem o tempo todo para me falar que os policiais, eles agem com idoneidade. Ela afirma que todos os policiais ali presentes estavam agindo com idoneidade. Como é que uma sociedade, ela quer argumentar o tempo todo que policiais que estão trabalhando ao nosso favor, eles agem com idoneidade? Então, aqui, ó. Porque não cumpriu o seu papel de perigo. Então, aqui, ó. O depoente, nada se sabe sobre os fatos narrados na denúncia. O depoente apenas efetuou a prisão do acusado pelo crime de porte ilegal de armas de fogo. Na mesma oportunidade, o depoente deu cumprimento ao mandato de prisão que estava em aberto em desfavor do acusado. Ele confirma o histórico dos rédeas. O acusado, a princípio, como eu falei antes, ele lhe atribui falsa identidade, dizendo se chamar Mateus. Quando indagado sobre sua residência, o acusado nada disse. Ele nada disse. A real identidade do acusado somente foi apurada com base nos dados do proprietário do veículo, por ele conduzido, quando estavam no bairro Parque São João. O acusado, ele comentou que havia praticado um homicídio contra um travesti. O acusado, ele se confessa. E vocês perceberam que o policial, ele não perguntou nada pro acusado. O acusado que tentou se justificar. O acusado, ele tenta se justificar que ele atribuiu outro nome, porque ele cometeu um homicídio contra um travesti. Então, vocês podem perceber que em nenhum momento há uma coação, que a todo momento o acusado, ele fala de livre e espontânea vontade. E que um policial, que ele faz o seu papel de trazer essa segurança, que ele quer manter a